Já ouviu falar sobre um teste chamado bioimpedância? Opa! Quem já escutou? Quem já escutou falar sobre esse teste? Muita gente não, né? O que é um teste de bioimpedância? É um teste que você mede alguns itens do seu corpo, níveis de gordura, gordura visceral, massa magra, hidratação. E a partir daí você consegue ter uma avaliação física de como você está, né? Então, às vezes, uma pessoa está com uma gordura visceral um pouquinho maior, né? Que é uma gordura que é interna aqui do abdômen, e aí vai. Então, eu já fiz esse teste 7 vezes e vou acompanhando com o tempo, não? Vendo o meu progresso para saber se eu estou melhorando ou não. Nem todo mundo gosta de fazer esse teste. Normalmente você faz esse teste às vezes com um nutricionista, às vezes com um educador físico, às vezes você faz esse teste numa academia. Existem maneiras de fazer esse teste, acho que o Bergson conhece muito bem como funciona isso, né? Então, de vez em quando eu via o Bergson com a maletinha dele assim, avaliando, fazendo a bioimpedância de alguns irmãos aqui. Depois que o Gabriel nasceu, ele já meio que não tem mais por muito tempo. Mas é interessante, não, esse teste. Então eu fiz algumas vezes, eu fiz na academia, que você segura assim, parece um guidão de bicicleta, coloca os pés descalços assim, tira todos os metais que você tem no corpo e acho que um choquinho elétrico, não, que dá uma descargazinha elétrica que você não sente e consegue por meio disso avaliar algumas coisas. Então eu não estou aqui para dizer qual que é o melhor, se é o manual ou se é por meio dessa balança de bioimpedância, mas o certo é que nem todo mundo gosta de fazer esse teste. Por quê? Porque depois do resultado, você vai ter que tomar alguma atitude. Você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você vai ter que correr mais na esteira, ou você vai ter que fazer uma dieta. Aquilo que você gosta, você vai ter que deixar de comer, vai ter que calcular um pouco as calorias do que você vai ingerir. Então, normalmente o resultado é que você vai ter que cuidar da sua alimentação e fazer alguns exercícios físicos específicos. Mas por que algumas pessoas não gostam de fazer isso? Nem tanto é pelo medo do resultado, mas porque as pessoas não gostam de ser o quê? Controladas. Então, as pessoas não gostam de ser controladas. Imagina, eu tenho que me controlar para comer aquilo que eu não gosto, ou para deixar de comer aquilo que eu gosto. Eu vou ter que me controlar porque agora eu vou ter que me inscrever numa academia, ou não preciso inscrever numa academia, mas agora eu preciso correr. Agora existem lugares aqui no Rio que você consegue fazer exercícios ao ar livre. Rio de Janeiro é uma cidade incrível, não? Todo lugar que eu olho tem alguém fazendo exercício, tem aquelas barras para você fazer exercício, né? Tem lugares bem específicos. O Rio de Janeiro é um convite para quem gosta de prática de exercícios físicos. Mas o ponto é que todo mundo gosta, porque isso exige o quê? Disciplina, coragem. Nem todo mundo é humilde o suficiente e não preguiçoso o suficiente para ter domínio próprio nessa área de se exercitar. Mas nós estamos aqui para falar sobre exercícios físicos. Nós estamos aqui para falarmos de exercícios espirituais, amém? Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, como é bom estarmos aqui, Senhor, e podermos depender do Senhor para que a vontade do Senhor seja feita sempre. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor abra os corações aqui, ajuda-nos, Pai, a tomarmos decisões, a fazermos uma avaliação, uma bioimpedância espiritual, Pai, de como nós estamos, para melhor servirmos o Senhor, e não por merecimento, mas para que nós consigamos ser aceitos pelo Senhor, Pai eterno, e chegarmos aos céus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. O tema de hoje é teste sua bioimpedância espiritual, amém? Teste sua bioimpedância espiritual. Vamos ver hoje como anda a nossa saúde espiritual.
E depois de vermos os resultados, vamos saber aqui se há pessoas humildes e não preguiçosas o suficiente para cumprir os desafios para melhorar a nossa condição espiritual. Você está com medo de fazer esse teste? Você não vai precisar pegar o guidão da bicicleta, o Bergson não vai precisar fazer o adipômetro dele para medir a sua taxa de gordura aí, não? Mas nós vamos usar a palavra de Deus, que é o melhor instrumento. Vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3, 39. Vamos lá, irmãos. Vamos. Prega, Renato, vamos lá. A Bíblia diz assim, Lamentações 3, versículo 39. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos a quem? Ao Senhor, amém? Mais uma escritura que fala sobre examinar a nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Uau! Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? Uau! Então a Bíblia nos chama a nós nos examinarmos. Fazemos talvez um exame de avaliação física, não? Como se fosse uma bioimpedância espiritual. Mas a Bíblia nos chama a fazermos esse teste. Por isso que o tema da pregação hoje é teste sua bioimpedância espiritual. E os 2 pontos de hoje vão ser 2 desafios no título do ponto, amém? E no final teremos um desafio especial no final. Primeiro ponto, primeiro desafio: examine-se a si mesmo agora. Examine-se a si mesmo agora. Durante a pregação, o Espírito Santo vai estar agindo aqui nesse lugar, amém? Na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, para nós nos examinarmos. Examine-se agora. Façamos agora um teste de bioimpedância espiritual. Examine seu percentual de leitura bíblica, amém? De leitura bíblica. Vamos para Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos lá, irmão. Atos 17, uma escritura bem conhecida, versículo 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Uma das coisas que mais existem hoje por aí são igrejas e pessoas se dizendo discípulas ou pessoas se dizendo cristãs. Existem muitas pessoas assim por aí. Pessoas que acham que são espirituais, porém, na hora de examinar as escrituras, na hora de estudar a Bíblia, muitas dessas pessoas não têm essa prática. Examinar, ter o cuidado, para saber se aquilo que eu estou aprendendo, se aquilo que estão falando, se aquilo que eu vejo na televisão, se aquilo que eu vejo nas igrejas é isso mesmo, biblicamente falando. Muitas vezes não fazemos um estudo exaustivo da palavra de Deus, para saber se aquilo que nós estamos escutando reflete verdadeiramente a vontade de Deus. Mas os bereanos aqui, eles eram mais nobres. Por que a Bíblia trata essas pessoas como pessoas nobres? Porque elas estudavam a palavra de Deus. Pergunta que eu faço para cada um de nós aqui: quanto tempo você se dedica a ler a Bíblia diariamente? Então, faça um teste, faça um exame agora mesmo. Se as suas leituras, as nossas leituras bíblicas se tornaram uma rotina, algo que eu preciso fazer, ou realmente é um alimento para você, amém? Um alimento verdadeiro para cada um de nós.
segundo exame desse teste de bioimpedância espiritual, veja se seu percentual de oração está aceitável. Vamos para Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Vamos lá. Aí, irmão. Irmãos, a tendência nossa aqui é pensarmos em alguém, né? Pense em si mesmo agora, amém? Não é, porque pensar em si mesmo nesse sentido não é egoísmo, amém? Mas é um exame, um autoexame que nós fazemos. Efésios 6, versículo 18, diz assim: orem no Espírito, quando? Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia não nos ensina apenas a orarmos de manhã, como se fosse um ritual, ou como se fosse uma simpatia que nós fazemos para nos prepararmos para o dia, não? Para alguns talvez essa oração pode ser tipo uma simpatia, né? Que você faz para te guardar durante o dia. Não é isso. A Bíblia fala que a oração tem que ser algo constante. A Bíblia fala sobre oração em todas as ocasiões. Muitas vezes eu paro quando vem um pensamento ruim na minha mente, quando vem uma tentação, ou quando vem algo que pode me deixar com raiva, que pode me deixar propenso a cometer algum tipo de pecado. Então eu tenho treinado a minha mente, eu tenho feito o que naturalmente eu não faria. Por quê? Porque eu vejo, na minha bioimpedância espiritual, eu vejo que minha taxa de autossuficiência, de egoísmo é muito grande. Então minha gordura visceral do mal espiritual está aqui, não, está passando o limite, que é 10, né? Parece que o limite é mais ou menos isso. Eu acho que alguns falam que é 10, outros podem falar que é diferente, mas está passando esse limite. Então eu penso, então eu preciso fazer o quê? Um exercício, treinar a minha mente a pensar como Deus pensa, a pensar como Jesus pensa, a me colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar em determinadas circunstâncias. Amém. Bom. E a partir daí eu preciso treinar minha mente durante o dia. Não somente ter esse conhecimento, o que eu preciso fazer, mas eu preciso treinar. Então por muitas vezes eu paro durante o dia. Se eu posso me ajoelhar ali, eu me ajoelho. Se não, eu abaixo a minha cabeça. Porque às vezes eu estou no transporte público, estou na rua. Então eu preciso, quando vem algum pensamento, quando vem algo, eu preciso tratar desse algo no começo. Quanto mais tempo nós deixamos passar, mais difícil fica para recuperar. Mais difícil fica. Então a pergunta que eu faço para todos nós hoje: como estão suas, não a sua, mas como estão suas orações diárias? Você ora mais de uma vez por dia? Às vezes precisamos orar 5, 6, 10 vezes no dia. Não estou dizendo cada oração de meia hora, não, mas às vezes orações curtas, porque a Bíblia nos ensina a orarmos em todas as ocasiões. Amém. Como está o seu percentual de oração? Está baixo? Ou está alto também? Isso aqui é como se fosse a massa magra, quanto mais alto, melhor. Então não tem problema. Outra questão: como está seu índice de arrependimento diário? Vamos para Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Não sei se vocês perceberam, irmãos, mas Valdemar, Fernanda não estão aqui hoje. Por quê? Porque eles se multiplicaram. Eles saíram 2, vão voltar 3. Então a Serena nasceu essa semana, amém? Então foi muito especial. Ela nasceu dia 10, né? Dia 10 de julho, né? Muito legal. Também temos algumas visitas aqui hoje. Temos a Amanda, que já estava aqui antes, né? Que na verdade eu acho que ela é meio carioca já, não é não? Seus parentes são daqui, né? Você nasceu aqui, Amanda? Nasceu, ela falou, nasci, então entendi. Legal, seja bem-vindo. Temos também aqui o Igor Lemes. Cadê o Igor? Aí. Bem-vindo, Igor. Legal, bom ter você aqui com a gente. Deus é muito bom. Então, vamos para Apocalipse 21, 8. Amém? A Bíblia fala: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Qual que é o lugar dele? A Bíblia fala deles. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é o que? A segunda morte. Uau! Então nós vemos algumas coisas, a Bíblia traz algumas listas de pecados, sejam esses pecados do coração, de pensamentos ou de atitudes, ou até mesmo pecados de omissão, quando nós sabemos fazer o que é certo e nós não fazemos. E nessa lista aqui de Apocalipse 21, nós vemos que, diante de muitos exemplos de pecadores, nós vemos aqueles que são praticantes da mentira. E não é aquela coisinha de, tem uma mentirinha suave, não, uma mentirinha pequena, isso aí não faz mal a ninguém, não. A Bíblia fala todos os mentirosos. Então, não existe aquele grau de mentira, que você está diante de Deus, que tem você pisa em cima de uma madeira, que é um alçapão, né? Que abre de acordo com o grau da sua mentira. Então, grau mentira 10, abre e você cai, vai para o inferno. Grau mentira 5, abre e você... Grau mentira 1, não, a Bíblia fala que todos os mentirosos. Então faça o exame de consciência agora. Não, é muito fácil mentir, é muito fácil manipular situações ao nosso favor. Precisamos nos exercitar ao arrependimento diário, porque todos os dias somos impelidos a manipular situações, a mentirmos, como fala aqui, a sermos impuros, imorais, idólatras, etc. Ou mesmo a sermos incrédulos, porque a incredulidade também é um pecado. Então precisamos lidar com a nossa incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Então examine qual é o seu nível de arrependimento. Salmos 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3. Vai lá, irmão. Bom. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uau! Uma vez detectadas as falhas, nós temos que ter uma atitude de combater isso. Às vezes algumas pessoas, irmãos, ficam impacientes, até mesmo aqui no culto. Estão escutando uma pregação, mas estão assim, não vejo a hora de ir embora. Não aguento mais, a pregação parece que vai demorar. E eu tenho tantas coisas para fazer hoje. Alguns estão pensando no jogo da Argentina, no jogo que nem é Brasil mais, né? Tomara que a Colômbia ganhe. Não, outros estão pensando em comer. Então, às vezes nós estamos com a cabeça aqui focalizada no que a palavra de Deus quer dizer para cada um de nós. É meio que uma perda de tempo estar aqui. Então, infelizmente, isso acontece. Isso acontece muito. Nós temos que nos concentrar. E como foi falado, temos que fazer um autoexame agora, espiritual, para saber se nós estamos dispostos a confessarmos nossos pecados e lidarmos com as circunstâncias ou não. Se nós não fizermos isso, é muito fácil nós desistirmos e nos desanimarmos. Um irmão desanimado não é somente o irmão que não vem aos cultos, que não estão indo para os bate-papos. Não é somente isso. Um irmão desanimado é aquele que perde o interesse por coisas espirituais e não está disposto a fazer os exercícios espirituais que a Bíblia nos mostra. Esse aqui é mais um exercício espiritual, confessar pecados. Não é fácil confessar pecados. Para mim, o mais difícil numa academia é fazer exercício para a perna. Eu odeio fazer exercício para a perna. Mas eu, de uns tempos para cá, falei assim: eu preciso fazer esses exercícios para a perna. Então, já tem um mês que eu não vou para a academia, mas eu preciso voltar.
mas os exercícios espirituais estão em dia, amém? Mas é ruim, para mim eu não gosto, né? As pernas são meu ponto fraco, mas é necessário fazer. Esteira, agora andar eu ando muito, eu gosto de andar bastante, mas às vezes fazer esteira, né? Ficar correndo e não sair do lugar, para mim dá uma agonia aquele negócio, né? Eu quero correr e ir para algum lugar, não quero ficar parado. Se eu estou correndo é para ir para algum lugar. Então minha cabeça, talvez inconscientemente, pensa isso, né? Eu estou correndo, estou parado aqui, que coisa chata, né? A coisa não anda literalmente mesmo. Então é chato. Então algumas coisas chatas que nós não queremos, temos que fazer, por isso que nos fala, negue-se a si mesmo. Exercício é isso, é negar a si mesmo. Seja humilde, não é fácil ser humilde, não é fácil ter fé, mas com exercícios chegamos lá, amém? Amém. Chegamos lá. Então, enquanto nós mantemos pecados escondidos, nós definhamos e tanto gemer. Pessoas se definham aqui, algumas morrem espiritualmente, infelizmente. Por quê? Porque deixaram de fazer os exercícios decorrentes à sua autoavaliação de como você está. Às vezes não é nem você que faz essa autoavaliação, às vezes é o personal trainer, né? É seu discipulador, o spiritual trainer. Então você vai lá no seu spiritual trainer, abre a Bíblia, às vezes nem é o discipulado, mas às vezes é um outro irmão aqui que vê alguma coisa e nós ajudamos uns aos outros aqui, né? E nós percebemos algumas questões. Às vezes escutamos coisas que nós não queremos, mas que são necessárias. E ponto número 2, uma vez que você faz o exame de si mesmo, agora esteja disposto a ser controlado pela dieta de Deus. Seja controlado, a palavra fundamental aí, ser controlado, algo que nós não gostamos. Uma vez que nos enquadramos em alguns sintomas, percentual baixo de oração, percentual de leitura baixo, índice baixo de arrependimento diário, precisamos de uma dieta. E ninguém gosta de ser controlado, fugimos de pessoas controladoras. E alguns relacionamentos verdadeiramente são tóxicos mesmo, porque as pessoas querem controlar a nossa vida, não querem controlar o que nós fazemos, e às vezes a pessoa tem uma idolatria, né, por nós, ou você tem uma idolatria por alguém e quer controlar, quer saber o que a pessoa come, quer saber onde a pessoa está, quer saber que tipo de ar a pessoa está respirando. Tem pessoas que são tóxicas mesmo, não estou dizendo desse tipo de controle, o controle idólatra, né, que você durante o dia está pensando em fulano, em Beltrano, e como está? Não é isso. Eu estou falando de um controle necessário para que nós possamos estar bem espiritualmente. Nem todo controle é ruim. Alguns controles são necessários. Por exemplo, uma pessoa que quer ser um atleta, ela precisa se determinar a conquistar algo. E para isso ela tem que passar por dietas, não? Tem que passar por treinamentos rigorosos. Exame de saúde. Agora eu não estou dizendo sobre bioimpedância apenas, estou dizendo exames mais específicos de saúde que podem revelar doenças, algumas delas sérias, que se nós não entrarmos numa dieta, não fizermos um tratamento, podemos morrer. Daí você precisa obrigatoriamente estar debaixo do quê? De um controle. Se você descobre que tem diabetes, você não vai numa doceria todo dia. Você vai estar debaixo do quê? De um controle rigoroso de não comer aquilo que você ama comer. Se você tem algum problema de colesterol alto, a mesma coisa, você não vai todo dia numa churrascaria comer carne de porco. Você vai estar debaixo de um controle rigoroso. Mas existem pessoas que são tão orgulhosas, que elas se tornam fracas em termos de domínio próprio. Então, falta de domínio próprio tem uma raiz muito séria, que é o orgulho. Então, eu não sou forte o suficiente, eu não sou, assim, uma pessoa com caráter suficiente para fazer aquilo que eu não quero fazer. E daí o que acontece? A
essa pessoa não fica debaixo de um controle e ela acaba morrendo mais cedo. Eu não sei qual é o seu caso. Eu não sei se você deseja ser um atleta, espiritualmente falando. Ao menos, se você quer fazer uma dieta para não morrer, espiritualmente falando. Muitos morrem porque não se controlam, amém? Então não morra espiritualmente. Entenda qual dieta você precisa estar debaixo dela. De qualquer forma, precisamos amar ser controlados por Deus. Deus não é tóxico. Algumas pessoas tornam Deus tóxico, por quê? Porque reclamam daquilo que precisam fazer. Muitas pessoas se afastam de Deus, culpando pessoas, culpando igrejas. Muitas pessoas se afastam de Deus, culpando situações, quando na verdade é algum exercício espiritual que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Por causa disso, o que acontece? Nós podemos cair e nos perdermos espiritualmente. Eu quero levantar um casal aqui hoje, amém? Mateus e Larissa. Então, Mateus e Larissa, eu perguntei para eles antes se poderia falar sobre isso, né? Eles falaram tudo bem. Eles foram consultar um nutricionista e lá fizeram um teste de bioimpedância. E esse teste revelou algumas coisas que eles precisam mudar. E sabe, depois do nosso tempo discipulado, eles chegaram super animados. Eles não chegaram assim, e Maruzé cozinha bem. Então, e foi naquele dia que Maruzé preparou algumas coisas para nós comermos. Eu vi que eles estavam comendo um pouco, né? Acho que com calculadora lá, calculando, olhando o rótulo para saber quantas calorias tem aqui, quantas não tem aqui. Falei, uau, o que está acontecendo aqui, né? Não, a gente está debaixo de uma dieta agora, né? Porque a gente tem uma meta de consumir não sei quantas calorias por dia. Não podemos passar dessas calorias. Não importa essa caloria de onde vem, mas não podemos passar essas calorias. E eles não estavam lá desanimados assim, está sendo tanto sacrifício para mim, está sendo terrível. Não, eles tomaram uma decisão, amém? E ficaram embaixo, ficaram animados. Assim pensa um discípulo também, espiritualmente falando. Quando nós vemos alguns problemas, coisas para lidarmos no nosso coração, na nossa alma, nós pensamos assim, uau, que incrível, que eu estou enxergando isso. Muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Alguém sendo um spiritual trainer na minha vida é incrível, amém? Amém. Então precisamos disso. Deus não é tóxico, mas Ele é purificador. Então o que é tóxico é o pecado. Não são necessariamente coisas espirituais. De qualquer forma, precisamos ser controlados por Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Vamos lá, irmãos. Irmão. Diz assim: Primeira Tessalonicenses 4, versículo 1. Do 1 até o 5. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. Ser santificado é ser purificado por Deus, amém? Essa é a vontade de Deus. Então, qual que é a dieta? Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejo desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Uau! Que escritura bem específica e que vem a calhar exatamente com o que nós estamos falando aqui. Ser controlado é ser dominado, e ser dominado não é simplesmente uma opção. Por quê? Porque você ser dominado ou não. Por quê? Porque nós vamos ser dominados de qualquer jeito. Se não for por Deus, vai ser pelo mal. Seremos. Resta-nos escolher por quem ser dominado. Agora, ser ou não ser não é uma opção. Agora, por quem ser dominado,
aí sim, é uma opção. 2 Pedro 2, versículo 19. Vamos lá. Formal. 2 Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, seja o pecado, ou seja de Deus, amém? Romanos 6, versículo 12, retrata pessoas que são dominadas pelo pecado. A Bíblia diz, Romanos 6, 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam ao quê? Aos seus desejos. Um desejo pode ser pecaminoso e temos que trabalhar aí, no desejo, para que ele não se torne pecado, amém? Na nossa mente, antes da formulação do pecado, na raiz, porque depois fica mais difícil. Romanos 8, versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelos seus prazeres mundanos não pode agradar a Deus. Agora vamos ver um exemplo de quem é dominado por Deus, no mesmo capítulo, só que no versículo 9, versículo seguinte, Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? Do Espírito. Isso pode ser confuso para algumas pessoas. O que é ser dominado pelo Espírito? O que é isso? Então eu não sinto um vento assim especial, eu não me sinto flutuar para ser dominado pelo Espírito, eu não estou falando um outro idioma para confirmar que eu estou dominado pelo Espírito. Eu não estou falando alemão aqui, como fala em Atos 2, eles falavam em idiomas diferentes naquela ocasião bem específica. Então eu não estou aqui falando em japonês sem nunca ter aprendido japonês. Então como saber que eu estou sendo dominado pelo Espírito? É muito simples. Ser dominado pelo Espírito é não ser dominado pela carne, ponto. Quando nós estamos nos negando, entregando nosso coração a Deus, para não fazer aquilo que o meu desejo carnal quer, é porque eu estou dominado pelo Espírito de Deus, porque é somente por Deus que nós fazemos isso. É por Deus, não é por nós mesmos, não é simplesmente porque queremos entrar debaixo de um exército, né, de um quartel, não, é porque nós estamos pensando em quem? Em Jesus, o que Ele passou na cruz, e deixou claro para cada um de nós, que tudo o que nós passamos nessa vida é suportável, quando nós nos negamos, quando nós negamos a carne. Então o que é ser dominado pelo Espírito? É não ser dominado pela carne, amém? Arrependa-se hoje, irmão, para ter os benefícios por estar debaixo da dieta de Deus. Desafio final: livre-se hoje, não amanhã, agora. Arrependimento a gente não agenda. Se você agenda um arrependimento, é porque você não está arrependido e não quer arrepender. Ai, sei lá, daqui uma semana, quando Deus preparar, se Deus prover, sei lá como fala, o Marizão está aqui para me corrigir, mas eu não sei, se acontecer, eu vou me arrepender. Por enquanto não. Por enquanto eu estou muito jovem, estou muito novo, as situações estão muito pesadas, então por enquanto, não. Arrependa-se hoje. Se você quer se arrepender, é hoje que começa, agora, amém? Amém. Confesse seus pecados e faça um treinamento espiritual com algum personal spiritual trainer, não? Por meio do discipulado. Amém. E qual que é o benefício disso? A última escritura, 2 Timóteo 4, versículo 6, para animar nossos corações, amém? Vamos lá. Qual que é o benefício disso? Vamos ver como Paulo se controlou e depois recebeu os benefícios desse controle. Vamos ver o último teste de bioimpedância espiritual de Paulo, amém? Ele fala assim, 2 Timóteo 4, versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E quando Paulo fala sobre partida, não é porque ele está partindo necessariamente para algum lugar, é a partida dele, desse plano material que nós vivemos. Versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ele terminou a corrida. Ele, por mais que tenha se cansado, ele foi até o fim.
Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, Paulo tinha plena, total, absoluta convicção que ele receberia a coroa da vitória. Se nós partirmos hoje, você tem essa plena convicção que você vai receber a coroa da vida? Nos preparemos para chegar esse dia, amém? Paulo, ele foi degolado, ele foi morto, ele foi martirizado, ele sabia que isso ia acontecer com ele, mas ele estava com consciência tranquila. Por quê? Porque ele sabia que receberia a coroa da vitória, amém? A coroa que Deus estava guardando para ele. Vale a pena, irmãos, estarmos sob rigoroso treinamento. Em resumo, faça o teste agora de bioimpedância espiritual, examinando aquelas situações: leitura bíblica, oração, arrependimento. Arrependa-se hoje, e se necessário, hoje já busque o seu personal spiritual trainer, amém? Busque alguém que possa, com a palavra de Deus, te ajudar a estar mais próximo de Deus. E a Deus sejam dadas as glórias, amém.